O Simprocultura nasce com o propósito de se construir coletivamente, a partir de muitas vozes, como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas muitas formas de expressão artística, nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias. A iniciativa abraça a utopia que quer se fazer concreta. Com uma programação periódica, o Simprocultura integra-se ao amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso do arbítrio, do obscurantismo, das violências, da ideologia racista, do machismo e da LGBTfobia. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma pressupostos que caracterizam sua história: o compromisso com o debate público e a parceria com os movimentos que lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Olá a todos, eu sou a Joyce Paz e eu queria agradecer muito o convite do Simprocultura para dar essa aula aqui para vocês hoje, iniciar essa conversa sobre as diretoras pioneiras do cinema brasileiro. Então, durante um pouquinho mais de uma hora, a gente vai conversar sobre 3 diretoras que ajudaram a construir o cinema brasileiro e que deixaram suas marcas na história da produção nacional. Então eu espero que vocês gostem muito desse papo e que através dele vocês possam conhecer mais a história das mulheres pioneiras no cinema brasileiro. Eu já pesquiso cinema brasileiro há um bom tempo, principalmente com esse recorte, né, das mulheres diretoras, e é muito assunto, né, para pouco tempo. Mas é que eu tive que fazer um recorte para caber, né, no tempo que a gente tem e para a gente conseguir traçar uma linha de raciocínio que faça sentido. É importante assim, né? Hoje em dia a gente vê que esse assunto, né, a gente tem essa sensação, eu não sei vocês, né, mas essa sensação de que a questão da representatividade da mulher, das mulheres na direção, da equidade de gênero no cinema, a paridade de salários e tudo mais, toda essa discussão, né, tá muito efervescente, e ela tá mesmo, né? Se a gente for pegar dos anos de 2015 para cá, assim, essa pauta ela ganhou uma dimensão maior, muito impulsionada também, não só pelas redes sociais, mas por próprios grupos, né, que se reuniram, né, não só no Brasil, mas fora do Brasil também, né, isso é um movimento global, né, não é um movimento só do Brasil, grupos que se uniram, né, se fortaleceram para discutir, né, coletivos que foram criados, iniciativas que foram criadas por pessoas da própria indústria, né, por jornalistas, pessoas que cobrem cinema, pessoas que são do cinema, que produzem cinema. Então a gente vê que esse assunto está bem em pauta hoje em dia, né? E isso é muito positivo, é muito bom. A gente costuma falar que às vezes a extensa cobertura do assunto dá a impressão de que a questão está sendo resolvida e que está tudo meio que encaminhando para uma resolução rápida e fácil, né? Só que o fato é que quando a gente vai pegar os números do cinema brasileiro, né? Quando a gente pega ano a ano os filmes que foram lançados no circuito comercial e quantos filmes são dirigidos por mulheres e tudo mais, a gente vê que os números eles ainda não se alteram tanto quanto deveriam, né? Mas de qualquer forma, a gente está discutindo isso, a gente está demandando, né, posicionamentos e tudo mais, é muito importante. Por isso que eu gosto de começar esse papo trazendo as primeiras pesquisas, né, com relação a esse assunto, porque nem sempre a gente esteve falando tanto sobre isso, né? Então é importante a gente olhar um pouco para o passado e ver pontualmente quando que esse assunto começou a vir à tona, né? Começou a ser pesquisado, porque a questão da pesquisa, ela é muito importante, isso a gente vai ver hoje, né, ao longo da nossa conversa, o quanto a questão da pesquisa acadêmica, do registro jornalístico, o quanto esse tipo de trabalho é um trabalho de preservação também, né, não só dos filmes, mas de todo o material que é produzido em torno dos filmes, né, ou seja, reportagens, críticas e tudo mais, todo esse trabalho, né, na verdade, não é só... são vários vetores, né, que atuam na questão de uma história que ela é contada e ela é
replicada e passada década a década, tempos em tempos, e elas transformam aquilo que a gente conhece sobre determinado assunto, né? Então, são várias açõezinhas pontuais que ajudam ou atrapalham, né? Que essa história ela seja contada, ela seja registrada e ela seja descoberta, né? A gente tem visto, muito por conta de um esforço de pesquisadores, né? Não só brasileiros, mas no âmbito mundial também, pesquisadores que estão basicamente escavando, né, a história do cinema e descobrindo nomes, descobrindo pessoas, descobrindo filmes. Dentro desse âmbito das pesquisas, né, tem dois trabalhos que eles são considerados, no que diz respeito à mulher no cinema brasileiro, tem dois trabalhos que eles são considerados assim a base, né, de qualquer pesquisa que veio posteriormente. Um deles é As Musas da Matinê, que é um livro que foi publicado pela Elissi Munerato, né, e a Maria Helena Darcy, em 82, né? Ela é considerada a primeira pesquisa consistente, né, sobre a participação da mulher na direção, e as conclusões que elas chegaram já em 82, elas são até bem próximas do que de discussões que estão rolando até hoje, né? Uma é que as mulheres, depois dessa grande pesquisa que elas fizeram, uma conclusão era de que as mulheres assumiam um pouco o cargo de direção, né? Quando comparado aos homens, naquela época ainda muito menos que hoje. E quando na telas, né? Então aqui elas estão falando não só de direção, mas também de representação, né? De que tipo de imagem com relação às mulheres está sendo construída, né? Então, elas chegaram à conclusão de que nas telas as mulheres eram tratadas ou como apêndices de homens, né? Elas se enquadravam em estereótipos ou de belas, jovens sedutoras, ou quando elas não estavam nesse estereótipo vinculado à beleza, né? Esse espaço da sedução e tudo mais, elas eram solteiras e intelectuais, né? Mas elas nunca eram solteiras intelectuais e felizes, né? E autossuficientes, elas sempre estavam atreladas a uma coisa de feiura, né? De ser má, de ser vilã, então estava sempre associado a alguma coisa negativa. E aí nessa pesquisa também, elas chegaram em alguns números interessantes, né? Elas levantaram 21 longas de ficção, né? Isso até 82, 21 longas de ficção de 25 diretoras, né? Que foram realizadas no Brasil desde o início do cinema. Apenas 21 longas de ficção, né? De 25 diretoras foram mapeados, né? Desses longas, né? 8 foram feitos até 1950 e 12 foram realizados durante a década de 70. Então a gente vê que é muito pouco mesmo, assim, né? São casos muito pontuais, né? Muito aqui e ali. São nomes de diretoras que a gente consegue literalmente contar nos dedos de uma mão. Se a gente for pegar, até inclusive, só para vocês terem uma perspectiva, né? Se a gente for pegar outros países da América Latina, como o Chile, por exemplo, a gente encontra algumas diretoras da década de 10 que estavam fazendo filmes, né? Isso no Brasil não existia. Então, assim, não que todos os países também têm diretoras fazendo coisas desde o começo, não necessariamente, mas hoje em dia o Brasil produz muito mais do que o Chile, por exemplo. Mas historicamente tem outros países, inclusive da América Latina, que a gente consegue encontrar exemplares de diretoras e filmes que foram feitos na década de 10, 20, e no caso do Brasil isso começa a acontecer de uma forma bem mambembe, eu vou contar para vocês essa história, a partir da década de 30. E a outra pesquisa que é muito importante, junto com as Musas da Matinê, é a pesquisa chamada Quase Catálogo, né, que foi empreendida pela Luísa Buarque de Holanda, né, que é uma pesquisadora que, enfim, tem inúmeros livros sobre feminismo e tudo mais, é uma referência nessa área, e ela fez essa pesquisa que se chama Quase Catálogo 1, Realizadoras de Cinema no Brasil, de 1930, que é justamente a data que marca a primeira diretora, né, brasileira, até 88, né, que foi o período em que a pesquisa foi feita e lançada posteriormente em 89. Dentro desse inventário, só um comentário aqui, deixa eu aproveitar que está aqui do meu lado. A ideia de fazer esse quadro catálogo 1 era que a Heloísa Buarque tinha a ideia de fazer uma continuação, né, um quadro catálogo 2, para pegar aí um outro período, né, cobrir de 88 até adiante. Só que essa pesquisa nunca aconteceu. E aí, recentemente, a gente teve esse livro aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, ó, Mulheres Atrás das Câmeras, que é um livro organizado pela Luísa Luz Varga e pela Camila Vieira, que são duas pesquisadoras,
e elas reuniram artigos de várias pesquisadoras para falar sobre muitas cineastas. Então, é até interessante que aqui no subtítulo elas colocaram assim, ó, cineastas brasileiras de 1930 a 2018. Então, a ideia desse livro é mais ou menos tentar cobrir esse gap, né, histórico que o Quase Catálogo não cobre por uma questão de período em que foi feito, né? Então, esse livro ele tenta expandir essa discussão, né, e trazer produções de 88 para cá também, né? Porque aí ela traz, enfim, ele traz algumas outras realizadoras, né? Consegue falar de outras autoras. Essa pesquisa do Quase Catálogo, né? O mapeamento da pesquisa, né? O escopo foi o quê? Foi feito um levantamento de 195 realizadoras, né? E 479 títulos. E aí aqui, não só de longa, né? Aí aqui entra também, além de ficção documentário, entram filmes em outras metragens também. Já é uma pesquisa um pouco maior. Eis que a gente chega na primeira diretora. O nome dela tem sido falado, né, um pouco mais debatido recentemente, né, justamente nesse movimento de resgate histórico e tudo mais que tem acontecido, e também ganhando bastante força na internet, com alguns grupos e tudo mais. A Cláudia Verberena, ela, na verdade, ela nasceu no interior de São Paulo, né, ela era uma atriz, isso também é uma constante, né, no trabalho das diretoras, diretoras que eram atrizes primeiro, né, e depois acabam migrando para essa função, e isso é muito comum, na verdade, até hoje, né, e na história do cinema brasileiro, então, nem se fala, a gente tem esse exemplo bem pontual. E aí, a Cláudia Verberena, ela era do interior, e de Amparo, né, do interior de São Paulo. Ela, junto com o marido dela, ela se juntou com ele, né? Ele tinha mais um perfil de produtor e tudo mais. É uma outra constante isso também, principalmente no cinema mundial. Se vocês forem estudar a história das pioneiras assim, no cinema mundial, principalmente dessas bem do comecinho mesmo, era muito normal isso, né? Do tipo, abrir uma produtora junto com o marido, abrir um estúdio junto com o marido, né? Então, tinha muito essa coisa associada, né? Inclusive também, historicamente, sempre que esse casamento acabava ou acontecia alguma coisa do tipo, o trabalho era colocado meio em risco, né, de alguma forma. A gente tem esse histórico. E aí, a Cláudia Verberena, ela criou, junto com o nome do filme, né, que ela dirigiu, é O Mistério do Dominó Preto, né, como tá aqui, que é um longa-metragem que foi lançado em 1930, e ela abriu junto com o marido dela uma produtora que chamava Épica Filme, né? É interessante pensar o seguinte, né? Antes da gente tomar conhecimento, assim, de uma maneira mais ampla da existência da Cláudia Verberena, pouco se falava sobre ela. Eu mesma conheci ela, enfim, eu já estava estudando um tempo, né, Mulher no Cinema, e aí eu tomei contato com a existência da Cláudia Verberena. Esse era o nome artístico, né? Não era o nome dela mesma, né? O nome dela era Jacira. A menção, né, ao nome da Cláudia Verberena, a existência dela, ao Dominó Preto, aconteceu uma vez num livro que chama Memórias do Cinema Paulista, de 1981, né, de José Maria do Prado. Teve uma menção, assim, tipo, um parágrafo, né, falando sobre a Cláudia Verberena. E aí, recentemente, né, graças a justamente esse esforço de pesquisa, né, a artigos publicados, né, livros organizados e tudo mais, que o nome dela está circulando mais. A parte mais triste disso tudo é que o filme ele é perdido, então a gente não consegue ter acesso a esse filme, né? É uma coisa muito louca de se pensar que o filme da primeira diretora do Brasil ele não existe mais, o que era uma coisa muito comum na época, né? A gente imagina, se hoje em dia a gente tem esse monte de problema envolvendo a Cinemateca, envolvendo processos químicos, né, de autocombustão, né, do próprio material, da própria película, né? Que é feito em nitrato de prata e tudo mais, a gente tem essa série de questões e problemáticas envolvendo a preservação de materiais e tudo mais. Imagina naquela época, né, em que cinema, às vezes, pelo menos no Brasil, né, nem era visto como uma coisa tão séria, né, tão importante, que, enfim, o Brasil nunca foi muito bom em preservação, né, em preservar a própria história, isso não só com relação ao cinema, né, com relação a outras áreas também, haja visto o que está acontecendo com os nossos museus, né, sistematicamente. Mas a questão é a seguinte, né? A Cléo, ela abriu uma produtora, uma pequena produtora em São Paulo, né, junto com o marido dela, que chamava Épica Filme. Então, além de ser a primeira diretora brasileira, ela ainda foi a primeira mulher dona
de uma produtora, né? Dona de um próprio negócio, assim, digamos, né? Negócio cinematográfico. E aí, antes de eu falar um pouco da história do filme, eu vou falar o seguinte também. As revistas que cobriam o cinema, né? A Cinearte, a Cena Muda, né, e alguns periódicos também, né, alguns jornais, cobriam intensamente, né, a produção de filmes e tal. E aí eu acho que um grande pulo do gato, né, dela, do marido dela, dos dois, de quem estava envolvido com eles, né, enfim, o grande pulo do gato, e graças a isso também a gente consegue olhar para documentos históricos e saber da existência dela, eles mantinham uma relação bastante estreita e intensa e recorrente com a imprensa, com jornalistas, né? Os jornalistas que estavam acostumados a receber materiais das produções nas redações deles para produzir as matérias, né? Para fazer, enfim, uma nota, né? Sobre nota de produção, né? O que está rolando, o que está acontecendo, que filme está sendo feito, quem está fazendo, quem está estrelando. Então, eles fizeram, né? Uma ponte bem interessante com críticos da época, né? Que eram nomes-chave, né? Peças-chave na cobertura da imprensa de cinema. Então, esse resgate dos pesquisadores se deve muito também à preservação desses materiais, né, que circularam em jornais e tudo mais, e que falavam do filme, né, que falavam a sinopse do filme, falavam que ela dirigiu o filme, então, que davam informações sobre o filme, né, porque já que a mídia em si, né, a película não existe mais, então, tudo que se sabe sobre isso ou é sobre pessoas que viveram naquela época e contaram, o que é muito difícil, né, porque em 1930, então, a maioria das pessoas já morreram, ou sobre pessoas que contaram, né? Então são fontes terceiras, né? Não são secundárias, não são fontes primárias, ou de registros, né? Da imprensa. Então, foi graças à imprensa que a gente ficou sabendo de bastante coisa. E aí, eles souberam usar, eu estou falando assim, né? Ela e o marido dela, a própria produtora, eles tiveram uma sagacidade, né? De sacar que não era uma coisa comum, né? Uma mulher dirigir um filme naquela época e que isso causaria um burburinho, né? Para o bem e para o mal, chamaria atenção, né? Eles sabiam disso. E aí, por isso, eles promoviam bastante, né? Eles destacavam bastante o fato da Cláudia Verberena estar à frente do filme, né? Dela ser a diretora do filme, porque de certa forma eles tinham noção de que aquilo era inédito, né? Que ninguém tinha feito isso antes, né? Nenhuma mulher tinha feito isso antes. E aí eles tinham essa relação com a imprensa, inclusive soltando algumas matérias. Essa matéria ela foi retirada do Jornal Diário de São Paulo, de 1930, e é muito interessante, né? É uma matéria que está apresentando para o público, né? Apresentando para as pessoas o fato de que é uma mulher que vai meio que preparando o terreno para as pessoas não se assustarem que tem uma mulher aí dirigindo um filme. Então, essa fala é a seguinte: uma senhora convidada a assumir a direção de um filme em São Paulo, onde as dificuldades nesse campo chegam a desanimar muitos homens, é sem dúvida uma novidade palpitante. A Épica Filme é a empresa que prepara essa surpresa para o nosso público. E a corajosa e interessante Patrícia, que a isso se propõe, é Cláudia Verberena, cuja fotografia hoje apresentamos. Então, essa matéria foi uma espécie de introdução da Cláudia Verberena como uma diretora, né? Dessa novidade palpitante, como eles mesmos disseram, né? Porque realmente, pelo tom, né, que é escrito, que é apresentado, introduzido esse assunto, a gente vê que não era uma coisa que seria recebida de maneira diferente, né? As pessoas iam prestar atenção nisso de alguma forma. E aí, é muito interessante essa matéria aqui, né? A primeira diretora do cinema brasileiro. Essa matéria aqui é da Cinearte, de 1930 também. Tem várias coisas interessantes aqui, né? Eu acho que não dá para vocês lerem, mas aqui embaixo tem um trechinho que está falando: tem trabalhado dias inteiros e noites todas, até altas horas. Mulher antes de tudo. Enfim, o seu cunho peculiar é a camélia lindíssima, enfim, aí tá fazendo uma série de elogios a atributos físicos da Cláudia Verberena. Aí tá falando aqui embaixo, a Épica Filme de São Paulo terminou o Mistério do Dominó Preto e apresentará uma novidade, Cláudia Verberena, a primeira diretora do cinema brasileiro e tudo mais. Então, é uma matéria que está exaltando o fato de que ela é a primeira diretora, mas tem uma coisa interessante, né, da gente perceber e que já foi apontado por alguns pesquisadores, né, e algumas pesquisadoras.
é o fato de que, assim, a gente vê nessa foto maior, uma foto dela com a equipe, né? Então tá ela rodeada de vários homens. Aqui embaixo ela tá com uma roupa super glamurosa e tudo mais. Aqui no canto esquerdo também. E alguns pesquisadores destacaram o fato de que em nenhum momento, em todas essas matérias, nessa cobertura jornalística e tudo mais, em nenhum momento a Cláudia Verberena ela aparece segurando a câmera, dirigindo seus atores. Ela nunca aparece em campo, digamos assim, né? Como uma diretora, né? Como uma foto de bastidores de um filme normal que se você jogar no Google bastidores de tal filme, você vai ver alguma foto certamente de um diretor ou de uma diretora, né? Por trás das câmeras, ou operando câmera, ou falando com a sua equipe e tudo mais, enfim, né? Ali no trato cotidiano que essa posição de diretor demanda. Sempre era exaltada a persona dela, né? A persona da Cláudia Verberena que era exaltada era sempre a persona da atriz, né? Da atriz lindíssima, impecável, glamurosa, que usa esse casaco maravilhoso todo fofinho nas pontas e tudo mais. Nunca tinha uma imagem dela no set. Essa questão, o fato da gente ter de ter fontes tão imprecisas, digamos, né, fontes históricas, a gente não tem o filme, a gente não tem pessoas que viveram nessa época vivas para contar a história, tudo é um pouco nebuloso, né, nesse sentido. Já levantou a hipótese, né, de alguns críticos já levantaram a hipótese, e isso, enfim, é uma discussão que rende eternamente, a hipótese de que ela não teria dirigido o filme, e de que isso teria sido uma estratégia de marketing, digamos assim, né? Um golpe de marketing para vender o filme e tudo mais. Questões, né? Questões que estão aí no radar, que a gente considera para o debate, mas que, enfim, de certa forma, questiona, né? Questiona um pouco não só a capacidade, mas a legitimidade dessa mulher estar ocupando esse espaço de uma maneira pioneira e tudo mais. Enfim, é uma discussão que rende muito. Mas é interessante a gente pensar no tipo de abordagem, né? Como que essas reportagens abordaram essa questão com a Cleo, como eles próprios, né? Porque essas imagens eram enviadas pela própria Cleo, né? Pela Cleo, pelo marido dela, né? Em nome da Época Filme. Então é interessante pensar como eles próprios deram um trato, né? Encararam essa questão. E aí o Mistério do Dominó Preto, ele é basicamente uma trama policial. É uma história, basicamente aquela história de perseguição, de tentar encontrar ela é uma história que se passa no carnaval. Eu daria tudo para ver esse filme, porque quando eu li algumas descrições sobre ele, né? Existem algumas cenas que foram gravadas na Paulista, na Avenida São João, no Parque Trianon, né? Na década de 30. Então, acho que seria incrível ter essas imagens, né? Para a gente conseguir ver esses lugares icônicos assim, da cidade nessa época e tudo mais, como um registro histórico mesmo. Mas é uma trama que se passa durante o carnaval e é uma espécie de filmes que um filme que se desenvolve através de uma história de erros, assim, de enganos, né? De um protagonista tentar desfazer um grande engano, né? E aí, a partir daí, ele ficar cada vez mais enrolado, né? A Cláudia Verberena, ela atua no filme também. Ela é a femme fatale, né, do filme. Ela é uma mulher que ela é casada com um homem rico, só que ela mantém relacionamentos extraconjugais que aparentemente com o consentimento do marido, né? O que já mostra que o filme tocava em questões, né, de uma maneira bem, bem transgressora para a época, né, de uma mulher que era, enfim, liberada sexualmente, né, e que tinha suas relações, né, com vários homens e tudo mais, e não tinha essa coisa da culpa, né, atrelada a ela, então uma mulher livre, né, nesse sentido. E aí tem uma história de um corpo, né, que é encontrado, a própria Cláudia Verberena, né, na verdade, dado momento da história, ela é encontrada morta, e aí um ex-namorado dela é acusado desse assassinato, e aí ele passa o filme todo tentando desfazer esses erros, esses enganos, para provar a inocência dele. Então era basicamente uma trama policial que envolvia alguns casos amorosos, aí algumas tramas amorosas um pouco complexas nesse sentido, né? E aí ela encarnava justamente, né, esse perfil da femme fatale sensual, né, de uma mulher transgressora, ousada e tudo mais, e que recusava os códigos morais da época, né, que vivia a sexualidade dela de uma maneira plena, sem aparentemente apresentar um sentimento de culpa e o arrependimento.
Algumas influências, citada por ela mesma, inclusive, de personagens vividos pela Greta Garbo, né, a própria persona que a Greta Garbo né, incorporava, né, em muitos dos papéis dela. E o filme também foi apontado como uma influência do universo de erotismo e perversão criado pelo diretor Eric von Stroheim, né? Que dirigiu uma série de filmes, inclusive com a Marlene Dietrich também, né, protagonizando, e que estavam sempre nessa esfera dos relacionamentos sexuais barra amorosos fora do comum, né, fora da normatividade, digamos assim. Aqui a gente tem algumas cenas do próprio filme, né, não são cenas de bastidores, são cenas do filme em si, ela interagindo com esses rapazes, né, que estavam envolvidos na vida amorosa dela de alguma forma. Esses dois aqui do canto inferior direito, eles são dois amigos, né, que eram estudantes de medicina, que dividiam quarto juntos, né, uma espécie de república assim, e um deles, que era o ex da Cleo, que foi acusado do assassinato, do personagem da Cleo, né, foi acusado do assassinato injustamente, tal, e passa o filme atrás de descobrir quem é o real assassino, tudo para ele se livrar dessa acusação. Mais algumas fotos da Cleo, né, então a gente vê como essa imagem dela era vendida, né? Nessa primeira foto aqui, nesse bloquinho da esquerda, tá até aqui escrito, né? A mão para a Cinearte, Cleo Verberena. Aqui embaixo também, Cinearte. Todas essas saíram na Cinearte, né? Fotos enviadas pela própria. Justamente na ideia de alimentar, né? A imprensa desses conteúdos. E aí, esse filme, ele teve uma circulação bem pequena, ele foi exibido só em São Paulo e Curitiba. Eu acho que ao todo ele foi exibido em 6 salas, eu acho que 4 em São Paulo e 2 em Curitiba, ou 5 em São Paulo e 1 em Curitiba. Muito pontualmente, ele teve mais de uma sessão, né, mas não foi um grande número de sessões, né? Ele foi pouco exibido, mas nessas poucas exibições ele conseguiu, até onde se sabe, né, até onde esse esforço de pesquisa chegou, ele conseguiu uma única crítica impressa. E aí, nessa crítica, eu vou trazer aqui para vocês um trechinho que eu tirei dessa crítica, que saiu na Gazeta em 31, né? Foi um crítico que chama Stopinski, que fez esse comentário sobre o filme. Não saiu má de toda. O dirigir um filme e interpretar o papel feminino é de responsabilidade ímpar, não é tarefa para qualquer pessoa. Requer estudos especiais. Assim sendo, embora notássemos erros na direção de cena, não nos cabe condená-la. Poderemos dizer isso sim que foi ousada. Ao mesmo tempo, aconselhamo-la a não repetir a façanha. Ela possui personalidade. Como artista, poderá alcançar grandes êxitos. Como diretora, não. Eu gosto muito dessa frase, apesar desse trecho, apesar dele ser horroroso, mas simbolicamente, mas ele diz muita coisa pra gente, né? Tem uma coisa que é interessante aqui, né? Assim como as fotos, elas destacam a personalidade da Cleo, né? Essa persona de artista, né? Da Cleo, esse crítico, ele também destaca isso, né? Ele fala, ela tem personalidade, né? Ela pode ser como artista, ela pode conquistar grandes êxitos, como diretora não. As pessoas sempre ficam chocadas, mas é chocante mesmo, demais. Mas o fato é o seguinte, né? Essa frase é muito louco a gente pensar, né? Isso foi dito para o primeiro trabalho da primeira diretora brasileira, do tipo assim, você errou, não pode ter outra chance, né? É isso que ele está dizendo aqui, né? Do tipo, desiste. Ah, ok, foi uma façanha, você foi corajosa, mas desiste que isso não é para você, né? É isso que ele está falando em outras palavras, né? Só para encerrar, Cláudia Verbeneno, eu estava esquecendo aqui já, ela pegou esse filme, né? Ela foi com ele debaixo do braço, né? Para o Rio de Janeiro também, porque, enfim, na década de 30, né? Que estavam acontecendo as chanchadas, né? Os filmes carnavalescos, né? Então, as comédias carnavalescas, então a produção realmente do cinema brasileiro que estava acontecendo no momento mais forte, né? Era no Rio de Janeiro, então lá era onde as coisas estavam rolando. Ela pegou o filme e foi para o Rio de Janeiro com a ideia de se aproximar da Cinédia, né? Que é um estúdio super importante dentro do âmbito do cinema brasileiro e que produziam muitas chanchadas. E aí
ela tentou se aproximar da Cinédia para conseguir um lançamento carioca, né, do filme, né, para conseguir que esses grandes estúdios olhassem para o trabalho dela e ajudassem na distribuição dele, e que a partir daí ela conseguisse engatar outro projeto como diretora. Acontece que ela não conseguiu, o casamento, o marido dela acabou morrendo, ela ficou doente, tipo assim, sabe assim, começou a acontecer uma série de coisas na vida dela que foram se encadeando, e aí ela tentou engatar ainda um projeto como atriz, que também não deu certo, e aí tudo começou a dar errado, no fim ela acabou desistindo, né, do cinema, acabou se afastando completamente, né, não só como diretora, mas como atriz também, se dizendo super desanimada e desgostosa por tudo de ruim que tinha acontecido com ela e por todos os planos que tinham fracassado, de certa forma. Então, ela acabou, nos últimos anos da vida dela, se afastando, e ela chegou até a se corresponder, né, com alguns críticos, né, alguns desses críticos que eram grandes personalidades na época, né, que cobriam a cinearte e tudo mais. Então, ela acabou meio que ficando um pouco reclusa, assim, de certa forma. Esse foi o fim da Cleo. Bom, passando para a segunda diretora, né, Carmen Santos. A Carmen Santos, na verdade, ela é uma pessoa bem complexa, assim, porque ela não é só uma diretora, né? Ela foi uma figura, né? Eu gosto sempre de destacar isso, né? Que ela foi uma figura importante para o cinema brasileiro, muito envolvida com o debate público em torno do cinema, né? Então, ela era aquela pessoa que estava sempre na linha de frente, estava se expondo e se colocando quando a discussão era políticas públicas para o cinema, né? Então, ela estava sempre ali numa relação muito próxima do Estado, né? E das leis, das iniciativas e de como o Estado enxergava a produção cinematográfica no Brasil. Então, ela sempre esteve nessa linha de frente também. Por isso que eu falo que, mais do que uma diretora, uma produtora, uma roteirista, ela era uma figura importante, né? Para o cinema brasileiro como um todo. Eu vou tentar resumir um pouco da história dela aqui, né? Ela, na verdade, não era brasileira, né? Ela era radicada no Brasil, mas ela nasceu em Portugal. E ela chegou no Brasil com 8 anos, né? Ela era de uma família super conservadora, né? Bem pobre. Ela disse que ela nunca tinha ido ao cinema, né? Ela, na verdade, fez um teste, né, para um filme que chama Urutau. Ela ia fazer um papel da filha de uma viúva, né, que acaba fugindo, né, que estava satisfeita com o casamento, acaba fugindo, é raptada por índios, enfim, é uma história super rocambolesca, mas ela fez um teste para esse filme, né, para o Urutau, meio que por um acaso, assim, né, nesses encontros, né, nesses acasos da vida, né, de tipo, ver um anúncio e vai lá, acaba indo e entra nesse meio um pouco sem querer, assim. A Carmen Santos, ela tem um histórico que é muito louco de se pensar, que é de uma estrela que ela virou uma estrela antes de seus filmes poderem ser vistos pelo grande público, né? Ela era até comumente chamada, né, por alguns pesquisadores, existem muitas pesquisas e livros, inclusive, publicados sobre ela. Tem um livro que chama Carmen Santos e o Cinema dos Anos 20, que é da Ana Pessoa. Quem tem interesse na história da Carmen Santos e nesse período, especialmente, pode ir atrás dessa bibliografia. A Carmen Santos, ela já foi chamada, né, por muitos pesquisadores e tudo mais, como uma estrela sem filmes, né, porque ela passou por um monte de questões na vida dela, assim, de empecilhos e problemas com relação a esses filmes, em que ou esses filmes eles eram perdidos, né, incêndios, que era uma coisa muito comum, né, de acontecer, ou eles eram perdidos em incêndios, ou, por exemplo, já teve filme, o caso do Urutau, né, por exemplo, é um filme que ele não foi lançado comercialmente, né, e a cópia original dele, ele tinha um produtor que era americano, só que morava aqui no Brasil, né, William Jansen, e aí ele acabou indo para os Estados Unidos com o filme, né, com a master original do filme, e não voltou mais, e aí nem poucas pessoas viram esse filme e tudo mais. Então ela sempre teve esse histórico um pouco de se envolver em produções em que ou ela tinha problemas com os próprios produtores, ou as cópias se perdiam, ou nesse caso do cara que voltou para os Estados Unidos com a cópia e não se viu mais a cor. Então ela sistematicamente se envolveu nessas situações, né? Então, por isso que ela era conhecida como uma estrela sem filmes. Alguns críticos viram esse primeiro filme dela, né, o Urutau, ele recebeu críticas positivas e negativas, e aí nesse meio tempo, né, de que ela foi se envolvendo com as produções, ela conheceu o Antônio Seabra, né, que era um cara rico, a família dele era relacionada à questão têxtil, né, era uma família que tinha
algumas fábricas e tudo mais. Então ele era um cara bem rico, assim, e ela começou a namorar com ele, né? Eles não casaram, né? Eles moravam juntos e tudo mais, mas eles não casavam. A Carmen Santos era bem outsider, assim, né? Do que se era esperado de uma mulher, principalmente daquela época. E aí ele era uma espécie de mecenas, né? O Antônio Seabra, né? Ele tinha grana e aí ele apoiava produções artísticas e tudo mais de vários tipos, né? Uma delas foi o cinema. A Carmen Santos acabou, né, por conta desse relacionamento dela com o Antônio Seabra, acabou se valendo dessa possibilidade de ter acesso ao dinheiro, né, um patrocinador. Ela acabou desenvolvendo esse lado dela mais produtora, mais empresária até, né? Se a gente for olhar em perspectiva. Então, ela passou a escolher as produções, né, que ela queria fazer, né? Então, nesse papel de produtora, né? E nesse papel de pessoa que tinha o dinheiro na mão, né? Então, ela começou a escolher algumas adaptações literárias, né? Ela começou a escolher os cineastas que ela queria trabalhar. Então, ela já começou ali a formar um grupinho de profissionais com os quais ela gostaria de trabalhar e tudo mais. Ela fez parte de dois filmes, né? Um chama Carne, que é de 1924, e o outro é uma Demoiselle Cinema, que é de 25, como atriz, né? Esses dois filmes também, eles foram comprometidos, né, por essa questão de preservação também com relação a incêndio e tudo mais. Então, a gente pensa, né, os 3 primeiros filmes que ela fez, eles não foram vistos ou visto com por poucas pessoas, né? Eles não repercutiram, né? Não circularam, digamos. Os anos 20 é uma década, né? Que é conhecida como os anos loucos, né? É conhecido como uma década de algumas mudanças, né? Com relação ao papel da mulher na sociedade, né? E a Carmen Santos, ela incorporava todas essas mudanças, né? Que estavam sendo vistas de alguma forma, né? Na Europa, mais na Europa, nos Estados Unidos, né? Com um pouco de reverberação em outros países, mas principalmente na Europa e nos Estados Unidos, né? Então, ela encarnava esse papel dessa mulher moderna, né? Que quer se divertir, quer viver sua sexualidade, quer ter liberdade e tudo mais. E ela entra em confronto com outro arquétipo, né? De figura feminina na época, que era muito comum, que era o arquétipo da vamp, né? Que era o tipo de mulher que, ao mesmo tempo que ela era sedutora, ela carregava também uma carga de repressão, de punição, né? Ela tinha uma coisa mais pesada, né? Relacionada a essa ideia de culpa e tudo mais. Então, a Carmen Santos, ela estava sempre transitando nesse espectro, né? Ela estava confrontando a imagem da Vamp, porque ela aparentemente, assim como a personagem da Cleo lá no Mistério do Dominó Preto, ela vivia a vida dela, né? Assumia os relacionamentos dela, vivia a sexualidade dela de uma maneira mais livre, mais vanguarda, assim. E aí é interessante pensar que a Carmen Santos talvez tenha sido uma das primeiras atrizes no Brasil, ou se não a primeira, que se beneficiou de uma ideia de Star System, né? Para quem não sabe, o Star System enfim, é um sistema criado por Hollywood nessa época mesmo, né? Década de 10, 20, e durou mais ou menos até hoje a gente pode ver um pouco isso, mas no cinema na era de ouro, né, chamados anos dourados de Hollywood, né, mais ou menos até ali a década de 50, isso era mais presente, né, década de 40, 50, isso depois foi, na década de 60, foi entrando em declínio, nessa ideia de Star System. Mas era basicamente um sistema, assim, um sistema que envolvia várias ações de viés publicitário e tudo mais para criar imagens, né? Para criar imagens e personas desejáveis, né? Isso tanto para as atrizes quanto para os atores, né? Muito mais forte na figura das atrizes, obviamente, né? Porque historicamente a questão da beleza e do corpo sempre foi explorada mais de uma maneira mais ostensiva com relação às mulheres. Mas era basicamente um sistema empregado por Hollywood em que a atriz e o ator eram basicamente propriedade do estúdio, né, no qual eles faziam parte, e aí esse estúdio, ele determinava tudo, né, que tipo de roupa que aquela atriz ia vestir, em que restaurante que ela ia comer, com quem ela ia se relacionar, enfim, o que ela ia falar, então era tudo basicamente uma montagem feita em torno daquela pessoa para alcançar uma imagem desejável, uma imagem arquetípica, né, e padronizada dentro do que o estúdio estava querendo e assim propagasse essa imagem, né, e esse comportamento, né, ditando comportamento e tudo mais, como a gente vê, né, cobertura da imprensa, né, uma cobertura bem forte da imprensa,
E isso aconteceu com a Carmen Santos aqui no Brasil, né? Existiu esse Star System brasileiro, né? Essa adaptação do Star System. Essas revistas que eu mencionei para vocês, né? A Cinearte, Cinemuda e tudo mais, tem algumas outras também, começaram a criar, né, investir mesmo, né, na criação dessas personas, né, e a Carmen Santos foi um exemplar, né, de uma atriz que usou esse poder, né, usou e foi usada, né, para esse poder de propaganda, né, através de imagens de divulgação. Então, a Carmen Santos, ela era uma recordista de cartas recebidas, né, pelas revistas, então ela recebia não sei quantas mil cartas por mês de fãs, então é muito interessante porque tudo isso aconteceu antes das pessoas, desses fãs, desses admiradores, terem sequer visto um filme dela. Então ela já era uma pessoa que era admirada somente por fotografia e por todo esse storytelling, né? Por toda essa aura realmente, né? Que era criada em torno da estrela, né? Que era Carmen Santos. E aí, ela se apropriou disso, né, e usou isso muito bem também, soube alimentar isso de uma maneira muito boa. E ela foi convidada, né, depois desses dois filmes, né, A Carne e Mademoiselle Cinema, eles estavam na casa da Carmen Santos, né, e ela perdeu esses dois filmes por conta de um incêndio que aconteceu na casa dela. Ela foi convidada pelo Ademar Gonzaga, né, que é o fundador da Cinédia, para protagonizar o filme Sangue Mineiro, né? É um filme do Humberto Mauro, né? Como eu disse para vocês, ela tem uma longa parceria com o Humberto Mauro. É um filme que ela encarnava o perfil de uma garota bem tradicional, né? De uma órfã que se apaixona e tudo mais, e tenta suicídio, assim, tipo, sofre muito. E aí ela não gostou do papel, né? A Carmen Santos não gostou do papel porque ela achou que a personagem era muito recatada, não tinha nada a ver com ela e tudo, e ela não curtiu muito essa, essa caixinha que estavam tentando colocar ela, né? Ela acabou patrocinando o filme com o dinheiro do marido dela, né? O filme fracassou e acumulou dívidas, né, de laboratório e tudo mais. E ele foi a primeira direção do Humberto Mauro, né? Então é interessante pensar nessa parceria dos dois. Acho que eu tinha que ter colocado um vídeo para vocês sobre a Carmen Santos, que eu esqueci. Mas eu vou falando e aí, quando a gente terminar a Carmen Santos, eu passo o videozinho curto para vocês darem uma olhada. E aí, o que acontece? Depois ela engatou, digamos assim, vários projetos, né, com Humberto Mauro. Coloquei aqui para vocês 4 filmes, né, que ela fez em parceria com ele, né, o Favela dos Meus Amores, que foi um sucesso absurdo de público e de crítica, o Cidade Mulher e o Argila, né. O Argila e o Sangue Mineiro vocês conseguem assistir no YouTube. Tem no YouTube em qualidade duvidosa, porém melhor assistir do que não assistir, né? E aí, enfim, ela acaba se envolvendo. Ela foi convidada, né, pelo Ademar Gonzaga, que foi o criador da Cinédia, para fazer um outro filme que chama Lábios Sem Beijos. Ela seria meio que a dona do projeto, assim, a patrocinadora e tudo mais. Só que aí ela acaba entrando numa desavença, uma espécie de desavença com o Ademar Gonzaga, né? Ele acaba partindo para a criação da Cinédia, né? Também nesse momento ele era apenas um empresário do cinema, né? Ele não tinha criado a Cinédia. Ele acaba indo para a Cinédia e o filme Lábio Sem Beijo acaba virando um filme do estúdio, né? E ela sai fora do projeto. Mais ou menos nessa mesma época, né, em 1930 alguma coisa, ela se envolve num projeto que seria um projeto do Mário Peixoto, que dirigiu O Limite, né? Que foi considerado pela Abracine, inclusive, como o melhor filme brasileiro de todos os tempos, né? Um filme de 1931, se eu não me engano. Também tem no YouTube, numa cópia excelente, restaurada. E aí, depois do Limite, o Mário Peixoto ia fazer um filme onde a Terra acaba, e a Carmen Santos ia fazer parte do projeto também, só que acabou não rolando, não dando certo, e o projeto também foi para a Cinédia, acabou sendo dirigido por outro diretor e tudo mais, enfim. A história dela sempre repleta dessas passagens, né? De coisas que não foram ou coisas que foram, mas que se perderam depois, né? Então foi, enfim, um desenvolvimento bem atribulado, né? A Carmen Santos também, além de patrocinadora, produtora, atriz e tudo mais, ela criou o próprio estúdio, né? Que é a Brasil Vita Filmes, né? Que foi também um grande evento, né? Na paisagem do cinema brasileiro daquele momento, né? E ela convidou o Humberto Mauro, né, com quem ela já tinha essa parceria, essa amizade, né,
para fazer parte do estúdio e tudo mais, para fazer outras coisas. Aqui na favela dela, inclusive no vídeo que eu vou mostrar para vocês, ele começa com o Humberto Mauro falando sobre a Brasil Vita Filmes e falando sobre essa parceria dele com ela. Na Favela dos Meus Amores, foi um filme que, como eu falei para vocês, foi sucesso de público e crítica, né? Ela interpretava o papel de uma professora, né? Ela é um filme perdido, né? Que também está sem acesso hoje em dia. Ele foi feito todo com atores não profissionais, quase todo, né? Com atores não profissionais, quase todos negros, e eles passavam no Morro da Providência, né? Ele foi quase todo censurado, pasme, por conta das temáticas envolvendo questões raciais. E por conta de quase todo o elenco ser negro. Então ele foi censurado por isso. E com esse filme, né, apesar de ter sido perdido depois no segundo momento, ela ganhou muito dinheiro, assim, ganhou muito dinheiro mesmo. O filme fez sucesso e ela pegou esse capital e investiu em equipamentos de luz, né, investiu em equipamentos para o próprio estúdio dela, né, que era Brasil Vita Filmes. O Cidade Mulher, ele já foi um fracasso, né, ele era um musical, ele já foi um fracasso, não conseguiu embalar esse sucesso do Favela dos Meus Amores. E no Argila, a gente tem uma aproximação da Carmen, né, com uma ideia de política cinematográfica dos anos 30, né? E aí no Argila, o Humberto Mauro, né, ele tinha muito essa preocupação, linhas gerais, eu tô aqui falando de uma maneira muito grosso modo, assim, panorâmico. O Humberto Mauro, ele tinha muito essa preocupação, né, o tipo de cinema que ele defendia e que ele apostava era um cinema puramente nacional, né, puramente brasileiro, com temas brasileiros, né? Então a ideia dele era destacar, vir à tona essa brasilidade do cinema brasileiro, aquilo que era próprio da nossa cultura, né? Ao contrário de tentar ficar emulando o que era feito no cinema norte-americano, ficar se espelhando no cinema estrangeiro para tentar fazer uma versão brasileira do que era feito lá fora. Ele estava interessado mais no desenvolvimento do cinema brasileiro como um cinema próprio, que discute suas próprias questões, do que uma tentativa de se espelhar numa realidade norte-americana, numa realidade que não a nossa. Então, ele tinha essa ideia de cinema, né? Tanto que o Argila é um filme que discute a questão da cultura marajoara, né? Então, tem toda essa discussão filosófica, né? Tem uma discussão até de personagens de classe média, né? Que ficam discutindo a arte brasileira, etc e tal, e tem os trabalhadores, né? E tem toda a ideia dos trabalhadores que estão lá trabalhando com a argila, né, e a própria situação de vida deles, que é muito precária, né, e é muito, muito distante de quem consome o conteúdo que eles produzem, né, de quem consome as artes que eles produzem. Então, tem um embate bem interessante. Esse filme é interessante por isso. Tem uma discussão de classe que não é explícita, mas ela é simbolicamente muito importante, porque em dado momento o personagem da Carmen Santos, que é uma mulher rica, né, que ela é chefe desses caras que produzem as cerâmicas e tal, ela se apaixona por um empregado, né? E aí tem esse embate de classe, né? Que acaba não deixando com que isso aconteça, né? Essa impossibilidade dessas duas classes coexistirem, né? Juntas dessa maneira. Então tem uma discussão de classe importante nesse filme, né? E nos anos 30 também, só para dar uma leve pincelada aqui, né, a gente tem que lembrar que o Vargas ele estava criando o INSE, né, que é o Instituto Nacional de Cinema Educativo, né, que é também uma instituição importante, né, para o cinema brasileiro, porque a gente vê uma intenção, óbvio, né, que tinha um viés nacionalista, né, por trás da criação do INSE, mas mais do que isso, tinha uma intenção de criar esses filmes educativos, né, que foram chamados, para passar antes dos longa-metragens, né, uma espécie de curtas, né, filmes menores para passar antes dos documentários, antes dos filmes no cinema, com viés de educar a população, né, informar e educar a população sobre a moral e os bons costumes cívicos, né, daquele momento. Então tinha um viés ideológico muito forte, né, por parte do governo Vargas, mas o INSE também, né, no momento em que a gente até hoje a gente não tem uma indústria em si, né? Uma indústria cinematográfica que funciona assim livre e sozinha e plena, né? Tanto que a gente está vendo essa situação porque para o bem e para o mal a gente depende de uma intervenção do Estado, né? Para essa atividade acontecer. Imagine nos anos 30, né?
os cineastas eles ficavam muito mais desamparados, né? Então o índice ele foi também, por um lado, uma porta de entrada e uma maneira, um meio de subsistência mesmo, né, para esse cineasta. Então o próprio Humberto Mauro, né, imagina só, ele era sei lá, o maior diretor do Brasil da época e ele teve que prestar serviços para o índice, né, para uma instituição do governo para sobreviver e para conseguir fazer os filmes dele, né? Então a gente tinha um órgão estatal tendo à disposição dele exclusivamente o melhor diretor de cinema da época, né? E mais relevante e tudo mais para fazer esses filmes educativos, né? Então, inclusive foi a Carmen Santos que depois conseguiu tirar o Humberto Mauro ali de dentro do índice e trazer ele de volta para fazer outras coisas. Por que eu coloquei a Carmen Santos aqui, né? Até agora eu só falei dos trabalhos dela como produtora, né? Como uma personalidade pública do cinema e tudo mais. Porque ela teria sido a segunda diretora, na verdade ela foi a terceira diretora brasileira, né? Não coloquei ela aqui em terceiro, depois eu vou explicar para vocês, por uma questão didática, né, de organização dessa linha do tempo. Porque ela começou a fazer o filme Inconfidência Mineira, né, que era justamente um filme histórico que buscava remontar esse período, né, do Brasil, né, o momento da Inconfidência Mineira e tudo mais, e ela demorou 10 anos para fazer esse filme, né? Então, ela começou a fazer esse filme em 38 e terminou em 48. A próxima diretora que a gente vai falar é a Gilda de Abreu, né? Que lançou o filme dela em 46. Foi antes da Carmen Santos. Mas eu trouxe a Carmen Santos aqui primeiro, antes da Gilda, porque ela tem todo esse histórico, né? Como produtora, como atriz e tudo mais. Então, achei que era mais coerente, né, trazer a Carmen Santos aqui antes, porque a trajetória dela no cinema antecede a trajetória da Gilda de Abreu, embora o filme dela tenha saído 2 anos depois do da Gilda. E ela demorou 10 anos para fazer esse filme, foi um filme que teve muitos problemas de produção, aqui a gente tem algumas imagens, né, de bastidores da produção. Era um filme que tinha um orçamento absurdo, né, um alto custo, né, como todo e qualquer filme de época, que tenta recriar, né, ou recontar um momento histórico. Esse filme, ele teve muitos problemas também, muitos problemas mesmo, assim, de produção, foi uma coisa caótica, por isso demorou tanto tempo para ser feito. Ele também é um filme perdido, hoje em dia a gente só tem, eu fico até chateada, porque o começo desse curso é sempre assim, todos os filmes estão perdidos, né? O vídeo que eu vou mostrar para vocês vai dar para ver alguns minutinhos, alguns segundos do Inconfidência Mineira, algumas cenas, que é de um trecho que sobrou, né, que acabou sobrando, e esse trechinho que eu vou mostrar para vocês está dentro de um documentário que chama Mulheres no Cinema Brasileiro, que é da Ana Maria Magalhães, que é de 76. Mulheres de Cinema, aliás, que é da Ana Maria Magalhães, 76. Então, é um filme que remonta, assim, a história dessas pioneiras, né? É bem interessante, ele tem no YouTube também, quem quiser assistir inteiro, dá para a gente ter uma noção de como eram essas imagens e tudo mais. O eclipse de Avanil será sucedido pelo encontro de Carmen Santos com Humberto Mauro. A minha afinidade, por bem dizer, com a dona Carmen, parte desde 1925. Foi quando nós começamos a fazer cinema em Cataguases, e ela, nesse ano, estava filmando Mademoiselle Cinema. Ela, veja os senhores, sem que nós soubéssemos nada, porque nós em Cataguases ignorávamos por completo as atividades do cinema brasileiro nessa época. A dona Carmen acabou construindo um estúdio, verdadeiramente um estúdio modelo. Era o melhor estúdio que existia no Rio de Janeiro. Palco enorme, laboratório, fileira de camarim muito bonita, força muito grande, de uma dependência para transformadores, depois força para iluminação, quantidade de refletores excelentes e muito grandes, enfim, uma coisa muito perfeitíssima. Quero fazer um filme também. Um filme é meu jeito. Não quero com isso dizer que sei o que os outros não compreendem. Cada um de nós vê a vida a seu modo. Quero fazer um filme da vida como eu a sinto. Uma tentativa. Preciso do seu auxílio. Promete ajudar-me? 19 de junho de 1929.
12 anos depois, realiza este desejo. Dirige Inconfidência Mineira. Pelas obsessões de Carmen como diretora, o filme, iniciado em 1941, será concluído 7 anos depois. Bom, o fato é o seguinte, é que desde essa época, talvez muito antes, a dona Carmen integrou-se de tal maneira no cinema, digamos, cinema brasileiro, que veio a ser um dos elementos mais importantes na história do nosso cinema. Nos anos 30, Carmen Santos participa como atriz em Limite, de Mário Peixoto, além de produzir e atuar em filmes como Lábios Sem Beijos, Favela dos Meus Amores, Cidade Mulher e Argila, todos de Humberto Mauro. Tá perfeito. Um favorito de ousado. Merece um beijo. Quadro? Ou você? Você não teria coragem. E eu? Mas olha que as salamandras não passam de uma ficção literária. Mas um dia acabam mesmo se queimando. Mas só vim ter ligações com a dona Carmen em 1929. Foi quando fizemos em Cataguases o Sangue Mineiro, na qual ela foi coprodutora. Eu não quero ficar parada. Se o senhor não trabalha, trabalho eu. Mas de todo o coração, eu preferia trabalhar consigo hoje, que tenho plena confiança em seu trabalho. Confesso que fui injusta. Não esperava nada de si, nem a terça parte do que o senhor revelou. Sangue Mineiro vai criar nome para a indústria nacional. Carmen Santos, estovamento, nonchalance, boca em coração e os cabelos revoltos ao sabor da brisa. Boneca tirada aos caprichos do destino. Beleza suave como seu olhar moreno. Versos populares. A mulher que a gente amou. Paixão triste e doce. A borboleta azul. Sonhos, ilusões, quimeras. A vida. Aos 21 anos, Carmen Santos tinha feito 3 filmes. Mademoiselle Cinema, A Carne e Urutau. Balconista no Magazin au Parc Royal, foi descoberta em 1919. Tinha 14 anos e já trabalhava desde os 9. A agulha na mão, a maior tristeza na alma, olhando para o futuro cheio de trevas, de sobressaltos e interrogações. Da vida tinha uma noção muito vaga e imprecisa, e quase que só sabia que a gente vive para trabalhar e sofrer. Declararia mais tarde ter aprendido com o cinema ser a vida não apenas trabalho e sofrimento, mas também amor. Esse aqui é um trecho, inclusive tirado desse livro, né, tá aqui a fonte, né, do Carmen Santos Cinema dos anos 20 da Ana Pessoa, que é um trecho de uma carta que ela teria escrito, né, uma espécie de carta aberta que ela teria escrito para o Vargas, né, com relação à criação do índice, né, que eu falei para vocês agora há pouco. No cinema brasileiro, eu ficaria profundamente magoada se me dessem o título de estrela. Eu sou um cérebro que trabalha desabaladamente das 8 às 24 horas, que luta pela organização da indústria cinematográfica em nosso país com a máxima sinceridade, e por isso quase sempre sozinha. Quero trabalho, produção conscienciosa, cinema na nossa língua, costumes, ambientes, técnica, tudo brasileiro, absolutamente, essencialmente brasileiro. Então, uma fala dela, enfim, ela foi realmente uma pessoa que
como eu falei para vocês, né, ela viveu para o cinema e ela teve um papel importante, né, na verdade, de ajudar a história do cinema brasileiro se desenvolver, né? Ela tinha uma preocupação grande nisso, né? Ela tinha muito essa verve de produtora e tal, então ela atuou muito fortemente nesse sentido, né, de ver essa indústria, isso que ela fala, né, que o próprio Humberto Mauro falou ali no trecho, né, desse cinema essencialmente brasileiro, né, puramente brasileiro, que discuta nossas questões, né, então eles tinham um trabalho bem forte nesse sentido, né, que a gente pudesse, de fato, criar uma identidade nacional, né, através do cinema, e não necessariamente olhando para o que vem de fora. A gente estava falando da Carmen Santos, né, como essa segunda cineasta, mas eu falei para vocês que quando ela lançou o filme O Inconfidência em 48, a gente já tinha o lançamento de um outro filme dirigido por mulher, né, da Gilda de Abreu. A Gilda de Abreu, ela era originalmente uma cantora lírica, né? Ela tava ali, ela virou atriz também. Falei para vocês, né? A gente tem muita essa coisa da atriz que acaba dirigindo também depois. Ela começou a trabalhar mais em teatro e tudo mais. Aí depois ela começou a fazer filmes e tudo. Ela tinha uma carreira, né? Enquanto cantora, depois enquanto atriz, né? De teatro, de cinema e tudo mais. Só que aí o que acontece, né? Ela lançou esse filme, né? O Ébrio, que também tá no YouTube. Vocês encontram facilmente. Ele é um filme que esteticamente ele não inventa roda, assim, né? Ele não tem grandes apelos nesse sentido, né? Ele é um filme, na verdade, com uma cara bem de filme de estúdio, né? Ele é um melodrama com algumas passagens musicais, né? Então ele é super carregado, né? Na questão dramática e tal. E ele não traz assim grandes novidades estéticas nem de linguagem, né? Ele é, na verdade, um filme bem tradicional e era de um grande estúdio, né? Se eu não me engano, ele era da Cinédia, não tenho certeza absoluta, acho que era da Cinédia. Só que tem um detalhe, né? O Ébrio, quando a Gilda de Abreu ela é chamada para dirigir o Ébrio já era uma música de sucesso, né? Do Vicente Celestino, que era um cantor de muito sucesso na época. Tudo que o cara lançava era hit, assim, era hit atrás de hit. O Brasil inteiro conhecia ele, era muito popular, as pessoas gostavam muito dele, e a música já tinha sido um sucesso, né? A música fala sobre um cara que, por conta da bebida, ele acaba perdendo tudo na vida e tudo mais, uma história bem triste. E aí, o Ébrio foi um sucesso tão grande que ele inspirou a criação de uma peça de teatro de mesmo nome. E a peça também foi um sucesso. E a Gilda de Abreu, ela já tinha dirigido essa peça, né? E quem protagonizava, inclusive quem protagonizou o filme, né, foi o próprio Vicente Celestino. Então, a música era um sucesso, a peça era um sucesso, o filme possivelmente também seria um hit de sucesso. E aí a Gilda foi convidada para estrear na direção, né, com o Ébrio, pelo fato dela ser casada com o Vicente Celestino, né? Pelo fato dela já estar muito familiarizada também com a história do Ébrio, né? Porque ela já estava envolvida nessa adaptação de teatro, né? Da história do Ébrio e tudo mais. Então, era meio que assim, uma receita quase certeira de sucesso. E o filme foi realmente um grande sucesso, né? Para vocês terem uma noção, até hoje em dia, o Ébrio ele figura na lista dos 10 filmes mais vistos do cinema brasileiro, geral da história do cinema brasileiro, assim. Eu não sei se ele tá no top 5, eu acho que ele até tá no top 5. Muita gente assistiu mesmo, assim. Só pra gente ter uma perspectiva, né? Da Cinédia mesmo, tá escrito aqui, produção Cinédia. Só pra gente ter uma perspectiva, né? Na época, o filme teve 530 cópias, né, exibidas no Brasil, numa época que a maioria da produção, nas produções estrangeiras, alcançava no máximo 20. Então, só para a gente ter em perspectiva, nessa mesma época, né, ele superou em bilheteria o longa Farrapo Humano, né, do Billy Wilder, que foi aqui no Brasil, né, a bilheteria do longa aqui no Brasil, que foi lançado mais ou menos na mesma época e falava sobre o mesmo tema, né, essa questão do alcoolismo e tudo mais. E a estimativa, ele foi visto por 8 milhões de pessoas nos anos 40, e a estimativa, né,
é de que até o momento ele tenha sido visto por 12 milhões de pessoas. Assim, é muita gente mesmo. A Gilda de Abreu, ela deu uma entrevista muito interessante no Museu da Imagem e do Som do Rio de Janeiro. É uma entrevista que também vocês conseguem, acho que, encontrar na internet a transcrição dela. As imagens eu não encontrei. E ela deu essa entrevista na década de 70 e ela contou, estava dando uma entrevista, né, remontando a vida dela e tudo mais, a trajetória dela. E aí ela contou de um episódio interessante com relação aos bastidores de gravação do Ébrio, né? A gente pensar que ela era uma mulher que também era atriz, que era estreante, que estava dirigindo o filme que o marido dela era o protagonista, a grande estrela, de um grande estúdio, que era a Cinédia, com um grande orçamento e uma grande expectativa. Então, assim, ela estava numa posição muito específica, né? Que a gente tem que considerar. E aí tem essa fala dela aqui, de uma passagem, né, durante os bastidores. Ela fala: os técnicos de som, de filmagem não estavam contentes comigo, porque esses centímetros um pouco diminutivos é uma mulher que estava dirigindo a eles. Então eu adotei o uso das calças compridas para eles se sentirem menos ofendidos. Essa passagem é muito interessante, né, porque ela fala sobre como essa questão do set, né, a questão do machismo, né, e dessa hierarquia, né, que existe no set, e que, portanto, o diretor ou a diretora, né, nessa posição de prestígio, né, e de tomada de decisões, deveria conseguir ser respeitado, né, e ter suas ordens acatadas. Mas o que ela diz é o contrário, né, a questão de que o fato de uma equipe predominantemente masculina, né, e uma mulher mandando em todos eles, né, gerou essa espécie de imbróglio, né, nos bastidores do filme. E é muito interessante isso, né, ela falar que ela teve que deixar de usar a roupa que ela estava usando e adotar o uso de calças compridas, que, lembrando, a gente está falando da década de 40, começo da década de 40, né, era uma coisa muito incomum para as mulheres, mas muito incomum mesmo, né, o uso das calças compridas. Então, a Gilda, de certa forma, ela teve que, entre muitas aspas aqui, se masculinizar, né? Ela teve que adotar um outro traje que tivesse mais próximo do universo desses técnicos, né? Mais próximo da vestimenta, né? Caracterizada como uma vestimenta masculina, né? Ou como o que era entendido como vestimenta, como roupas masculinas naquele momento, para se fazer respeitar, né? Para, de certa forma, eles olharem para ela e verem uma igual, né? Como se fosse uma pessoa mais próxima do que eles representavam, né? Dentro do set. Cada mulher, de uma forma ou de outra, usou seus meios, suas estratégias para conseguir circular, né, nesse meio e conseguir fazer o seu trabalho acontecer. O Ébrio tá no YouTube, vocês conseguem assistir. Eu trouxe um trechinho bem curto também desse mesmo documentário que eu mostrei o trecho da Carmen Santos, para vocês verem um pouco a própria Gilda falando, né? A própria Gilda falando e tudo mais, como é que foi fazer esse trabalho. Gilda de Abreu, outra grande presença feminina do cinema brasileiro, inicia a carreira artística como cantora lírica e atriz de operetas. Gilda, de todas as atividades que você exerceu em cinema, qual aquela que lhe agradou mais? Não, eu acho que todas elas me agradaram, porque eu gostava daquilo. Meu sonho sempre foi fazer cinema, mesmo muito pequena. No cinema, estreia em Bonequinha de Seda, até hoje um de nossos maiores sucessos. Direção de Oduvaldo Viana. Eu namorava praticamente a direção do Oduvaldo Viana, porque eu achava que ele era um homem extraordinário, uma grande sensibilidade, que transmitia e arrancava das pessoas a sensibilidade necessária. Dinâmico ao máximo, exigente, como toda pessoa deve ser exigente quando quer alguma coisa bem feita, apesar de dizerem que a gente é antipática. A Cinédia lança Gilda como diretora em O Ébrio, baseado na canção de Vicente Celestino, seu marido. Está bem metida dentro desse negócio de cinema. Então o Bernardo Gonzaga me disse: ô Gilda, você não acha melhor, em vez de fazer essa fita aqui, vai ser preciso muito dinheiro, vai gastar muito, que é fita de época. Não sei, melhor fazer do Ébrio, da canção do Vicente, uma fita. Todo artista é meio audacioso. Eu resolvi, então, tentar. Porque não entendo nada, até hoje eu não entendo nada de cinema.
Nada de técnica de cinema. Nada. Simplesmente intuição. Reverendo. Eu só sabia que lançaram o Ébrio e uma fita americana chamada Farrapo Humano foi lançada em cima para derrubar o Ébrio. E o engraçado é esse, é que o povo parece que percebeu isso. Farrapo Humano fez a sua carreira naturalmente gloriosa, mas o Ébrio caiu no goto do público, porque tinha um nome que ninguém acreditava nele, chamado Vicente Celestino, que tinha uma grande comunicação. Então foi bem, ganharam muito dinheiro, nota bem, ganharam muito dinheiro a custa do Ébrio. O êxito de O Ébrio não se repetirá em Pinguinho de Gente e Coração Materno. Sua realização, porém, elimina o caráter excepcional da presença feminina na criação cinematográfica. Fez mais 2 longas, né? Que foram o Pinguinho de Gente e o Coração Materno. O Coração Materno está na internet também, no YouTube, vocês acham facilmente. Os filmes dela têm. É bem interessante notar, né? Porque ela tem uma vibe bem parecida, assim, com o que me parece que a Carmen estava querendo fazer, né? Com Confidência Mineira, né? No sentido de um grande filme de estúdio, né? Uma produção mais pesada e tal, nesse sentido, né? Um filme mais clássico, né? E isso já me parece que é bem diferente do que a Cleo teria feito no Mistérios do Dominó, né? O tipo de história e tudo mais, né? É muito bom a gente ver isso, né? Porque a gente, às vezes, existe muito essa ideia de que há mulher na direção, há mulher no cinema, como se a mulher fosse uma mulher só, né? Que dissesse o que todas as outras vão ser, né? Na verdade, a gente tem as várias mulheres do cinema, né? As várias mulheres diretoras que pensam de maneira diferente, né? Porque elas são mulheres que elas vão ter as mesmas diretrizes, né? Ou as mesmas questões e tal. Então a gente consegue ver a diversidade no trabalho delas também. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido. Agradecer mais uma vez o Simpro Cultura por essa iniciativa incrível e por eu ter o prazer de criar essa conversa e essa nova janela aqui com todo mundo que pôde conferir esse conteúdo. Contem comigo e até a próxima.